Só que havia um problema. Havia um problema que impedia ou dificultava, melhor dizendo, para que Deus restaurasse a situação da humanidade. E sabe qual é o problema? Deus, ele é santo e ele é justo. Mas como assim, irmão? Isso é um problema, Deus ser santo e justo? Na verdade, Deus ser santo e justo não é uma coisa ruim. Pelo contrário. É muito bom que Deus seja santo e justo. Só que Deus sendo santo e justo, e nós sendo pecadores, injustos, que pecam, que têm maldade no coração, isso é péssimo para nós. Por quê? Porque se Deus ele é santo e justo, o que isso quer dizer? Que Deus vai ter que fazer justiça. Que Deus que é santo não pode tolerar o pecado. Um Deus santo não pode aceitar o pecado da humanidade. E um Deus que é justo tem que fazer justiça. Se ele não fizer justiça, ele seria um Deus injusto. Lá em Isaías 6, 2 e 3, fala um pouco dessa santidade de Deus. Diz assim: serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Então, Deus é santo. E aqui ainda se fala santo 3 vezes. O intuito de se falar santo 3 vezes aqui é para enfatizar a santidade de Deus. O quanto Deus é santo. O quanto Deus é puro. Salmo 97:2 diz: justiça e juízo são a base do seu trono. Ou seja, o trono de Deus está firmado sobre justiça e juízo. É a base do seu trono. Então, esse é o caráter de Deus. Deus é santo. O que significa isso? Significa que Deus é puro. Deus não tem pecado nenhum. Deus não tem maldade nenhuma. Tudo que Ele faz é bom. Ele só tem pensamentos bons. Ele só deseja fazer o bem. E Ele não aceita na sua presença pecado. Ele não aceita maldade. Ele não aceita injustiça. Isso é que significa Deus ser santo. E aí é que vem a grande questão. Por ter esses atributos, Ele não poderia simplesmente nos perdoar e esquecer as nossas ofensas contra a sua santidade. Tem gente que pensa assim: por que Deus simplesmente não deixou para lá o que o homem fez? Por que Deus simplesmente não disse assim: tudo bem, meus filhos, não tem problema não vocês terem pecado, podem vir, eu vou ter comunhão com vocês novamente, não importa se vocês pecaram ou não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, eu vou aceitar vocês tranquilamente, a gente vai ter comunhão do jeito como era no paraíso. Não se preocupem que não vai ter punição nenhuma, não vai ter penalidade nenhuma, nenhum tipo de condenação. Eu vou aceitar vocês, eu vou esquecer o que vocês fizeram, sem vocês precisarem pagar nada, sofrer nada, sem ter sacrifício nenhum. Pronto, eu vou simplesmente perdoar. Por que Deus não podia fazer isso? Parece muito simples. Só que não poderia ser feito isso. Deus não podia esquecer o pecado simplesmente desse jeito e deixar para lá. Por quê? Por quê? Porque o pecador, ele precisava ser punido. O pecado, ele não poderia ficar sem consequência. Um justo juiz não pode simplesmente liberar um criminoso. Nem mesmo no nosso sistema judicial humano e falho é assim. Pare para analisar. Mesmo no nosso sistema judiciário, que é tão corrupto e falho, um criminoso, teoricamente, ele não pode ser liberto impune. Ele não pode deixar de ser punido. As próprias leis humanas estabelecem que se você cometer um crime, você tem que ser punido. Porque se você não for punido, não vai haver justiça. Imagine se você tivesse sido assaltado
e torturado, e a pessoa tivesse feito mal com você, e de repente você chegasse lá no dia do julgamento, tá lá o criminoso que fez mal a você ou a sua família para ser julgado. E aí de repente o juiz que está lá julgando é um juiz injusto. E aí ele diz assim, olha, vamos deixar para lá, vamos esquecer o que esse homem fez, o crime que ele cometeu, deixa ele solto, não tem problema nenhum que ele fez, manda ele embora, vamos simplesmente esquecer e vamos seguir com a nossa vida. Como é que você se sentiria no tribunal? Eu tenho certeza que você se sentiria revoltado. Talvez você ia ficar gritando lá, mas isso é um absurdo. Cadê a justiça? Tem que haver justiça. Esse homem me maltratou, me feriu, me roubou e ele vai sair assim impune? Esse homem é um criminoso e vai voltar para a sociedade? Vocês vão aceitar ele como se ele não tivesse feito nada na sociedade de novo? Que tipo de justiça é essa nesse país? Não tem justiça aqui? Qualquer um em sã consciência ia ficar revoltado e ia protestar. Então por que a gente às vezes acha que Deus é diferente? Que Deus tinha que deixar para lá? Deus não podia simplesmente fazer isso. É por isso que o homem ficou debaixo de condenação. Porque a justiça de Deus requeria a punição. A justiça de Deus requeria a morte do pecador. É por isso que em Romanos 6,23 diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa por pecar é morrer. Não tem outro salário para o pecado, é a morte. A recompensa para quem é pecador é morrer, é ser condenado. E qual é a principal morte que é aplicada para o pecador, que está debaixo de condenação? É o afastamento de Deus para o inferno por toda a eternidade. Esse é o castigo máximo, é a morte eterna. Em Hebreus 9,22 diz assim, e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9,22. Então, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Isso aqui foi Deus mesmo quem estabeleceu. Que se o sangue não for derramado, ou seja, se não houver uma punição de morte. O sangue ser derramado aqui significa isso, uma punição da vida ser tirada. Se uma vida não for tirada, se a pessoa não morrer por causa do pecado, não há remissão. Hebreus 9,22 diz isso, não há perdão. Deus não pode liberar o perdão se o pecador não for punido, se a iniquidade não for expiada, se não houver uma condenação por causa do pecado. E por que tudo isso? Porque Deus é justo, porque Deus é santo. Por isso que tem que haver uma punição. Por isso que as pessoas no Antigo Testamento, por isso que as pessoas de modo geral não podem ter comunhão com Deus. Quer ver um exemplo disso? A adoração no Antigo Testamento. A adoração no Antigo Testamento ilustra muito essas realidades espirituais. Ninguém podia entrar no Santo dos Santos, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. O Santo dos Santos era o local onde se manifestava a glória de Deus, no templo. E lá onde se manifestava a glória de Deus no templo, só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano só. E ele entrava, ele tinha que fazer um sacrifício de um animal para poder aplacar a ira de Deus e Deus perdoar o pecado do povo. O que isso ilustra para nós? Que a humanidade está num estado de afastamento, não pode se aproximar de Deus por causa do pecado, e que para se aproximar de Deus tem que ter um sacrifício. Por que aqueles animais foram sacrificados no Antigo Testamento? Deus estava mostrando com aquilo que para haver perdão de pecados, tinha que haver um sacrifício, tinha que haver um derramamento de sangue para pagar pelos pecados. Isaías 59:2 diz, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então essa é a realidade da humanidade.
Os pecados das pessoas fazem separação, há uma barreira entre elas e Deus, que não permite que Deus as ouça. Deus encobre o seu rosto delas. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, ou seja, o rosto de Deus está coberto. As pessoas não podem ter comunhão com Deus por causa do pecado, porque elas estão debaixo de uma condenação de Deus por causa do pecado. Por que eu quis explicar tudo isso para vocês? Para a gente poder entender o porquê do sacrifício de Jesus. O porquê que era necessário o sacrifício de Jesus. O porquê que não havia uma outra possibilidade. É o que eu vou falar sobre isso agora. Então havia esse problema. A humanidade estava em pecado, e Deus é santo e justo, não tolera o pecado, Deus não podia ter comunhão com a humanidade. E agora? Como resolver esse problema? Como Deus voltar a ter comunhão com a humanidade se a justiça de Deus requeria punir o pecador, matar o pecador em vez de ter comunhão com ele? Como é que ia ser restaurado? O maravilhoso disso tudo, irmãos, é que nós não podíamos fazer nada. É como Jesus disse, que a salvação é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Jesus respondeu isso quando perguntaram para ele, então quem é que pode ser salvo? Para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então o homem não podia fazer nada. A humanidade estava num estado de desgraça e condenação. Só que aí tem a grande questão. Deus nos amou. Deus não nos criou para isso. Então Deus mesmo toma a atitude de resolver esse problema da sua maneira. Deus providencia a solução. Aqui é que está a maravilha do Evangelho. Deus providencia a salvação. Deus providencia a solução desse problema que havia e que causava essa separação para que pudesse voltar a haver uma reconciliação entre o homem e Deus. Deus mesmo tomou a atitude. E qual foi a solução de Deus para esse problema? Foi enviar o seu único filho, Jesus Cristo, por amor a nós, para morrer na cruz do Calvário e assim satisfazer a sua justiça, a justiça de Deus. Então essa foi a solução de Deus. Deus decidiu, o homem não pode salvar a si mesmo, mas eu quero salvá-lo. Então eu vou enviar o meu filho, Jesus. Eu vou enviar o meu filho que é perfeito. Ele vai ser o Salvador. Ele vai ser aquele que vai resgatar a humanidade. Ele vai ser aquele que vai trazer as pessoas de volta para mim. É por isso que Jesus diz em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio a esse mundo com uma missão de resgate. Jesus veio do céu para a terra para resgatar a humanidade. É como alguém que vai a algum local onde tem alguém que está sequestrado, que está cativo, que está preso, que não pode sair de lá e alguém tem que ir lá para tirar aquela pessoa do cativeiro para trazê-la de volta para casa. Jesus foi esse resgatador. Foi o que foi enviado para resgatar a humanidade, com a missão de nos levar de volta para Deus, de restaurar todas as coisas. É por isso que lá em João 1:29 diz assim, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Quando João Batista olha para Jesus, ele tem uma revelação de Deus ali para ele. E é por isso que ele fala isso. E diz, olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, está ali, é Ele. É a salvação de Deus. É o Cordeiro perfeito que vai tirar o pecado do mundo. Que vai arrancar do mundo aquilo que está separando as pessoas de Deus, que é o pecado. É o Cordeiro que vai pôr fim à escravidão, que vai trazer perdão
libertação, salvação para o povo, para a humanidade. É por isso que Simeão, quando viu Jesus e pegou ele no colo quando era bebê, disse assim: Senhor, obrigado. Agora pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus era a salvação providenciada por Deus para a humanidade. Em Colossenses 1,14 diz assim: em quem, falando de Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, sem sangue não há remissão de pecados. Então Deus não queria derramar o nosso sangue nos punindo. E mesmo que Deus derramasse o nosso sangue nos punindo, não haveria perdão de pecados para nós, só haveria punição. Mas o sangue de Jesus sendo derramado, ele conquistou remissão de pecados, perdão de pecados, redenção. Então Jesus foi a solução providenciada por Deus.